Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 4 de novembro de 2024. E nós estamos dando início, nessa segunda-feira, ao nosso painel espírita, O Ser Imortal, que acontecerá todas as segundas-feiras do mês de novembro. E hoje, na abertura do nosso painel, quem vai estar conosco é o nosso irmão Sérgio Breves, do Centro Espírita Leon Denis, de Bento Ribeiro, não é? Então, nós agradecemos muito ao Sérgio ter aceito o nosso convite. E o tema que o Sérgio vai conversar conosco é da invigilância mental aos transtornos espirituais. Tema muito importante para todos nós. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura de um breve texto e a prece de abertura, e depois eu passo a palavra para o Sérgio. Sérgio, você tem até 7h30, 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, tá? Para concluir seu pensamento, fique à vontade. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o prepare desse livro aqui, Baltazar de Altivo Panfiro. E a lição aberta é a 58. E ela nos diz assim: quando o homem utilizar a prática magnética, quando entender a função dos fluidos e se der conta do poder do pensamento, quando descobrir, enfim, o valor do equilíbrio, ele estará chegando à saúde integral, onde não haverá doenças por força do equilíbrio que terá. O homem, portanto, respeitará seu corpo. Não haverá desequilíbrios, porque a lei de amor estará prevalecendo entre os seres e estes estarão equilibrados. Haverá, sim, constante forma de equilíbrio pelo desejo de aprender, apreender e compreender a lei de Deus. Então, amigos, hoje aqui, nessa noite reunidos para compreender cada vez mais essa lei de amor, essa lei do nosso Pai. Que Jesus abençoe e ampare o nosso amigo que hoje veio com tanto carinho trazer fruto dos seus estudos, da sua compreensão, para que possa nos esclarecer cada vez mais. Que tenhamos uma boa noite de estudos e que estejamos bem atentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, a nossa casa, a Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, ela se localiza na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, eu passo a palavra para o meu amigo Sérgio, que Deus o abençoe e abençoe a todos nós. Sérgio, a palavra está com você. Muita paz nos nossos corações, muita harmonia. É, Infelizmente, eu não tenho nada de novidade. Tudo que eu venho falar, eu acredito que todo mundo já sabe. Mas a gente vai relembrando, vai conversando, não é? E eu gosto muito de interação, não é? Se houver qualquer situação que não fique muito bem explicado, se houver qualquer dúvida, por favor, participem, porque isso é muito gostoso. Isso enriquece, né, a nossa conversa. Da invigilância mental aos transtornos espirituais. Eu vou começar falando da vigilância, né? O que é estarmos vigilantes? É estarmos atentos. Só isso, né? Mas atento à questão mental. E aí começa a complicar um pouco mais, porque nós temos assim um baú de vidas anteriores, de experiências, um baú sem alça, não é nem uma mala sem alça, é um baú sem alça, né? E tudo isso está dentro da nossa mente, inconsciente ou consciente. Então,
A vigilância, em realidade, é nós estarmos atentos àquilo que eu conheço de mim, eu sinto. Isso exige sinceridade, né, para nós olharmos o nosso lado escatológico, o nosso lado mais obscuro, né? A gente precisa ser sincero. Eu posso não dizer isso para fora, para ninguém, mas eu preciso estar consciente disso, eu comigo, né? As minhas complicações, os meus vícios mentais, né? Porque quanto mais eu me conhecer, melhor vai ser a minha relação comigo, com os espíritos encarnados à minha volta e com os espíritos desencarnados que também estão à minha volta. Eu estou falando na primeira pessoa, mas eu acho que está todo mundo entendendo que é para todo mundo, né? E esse conhecimento, autoconhecimento, né, existe uma técnica muito gostosa, muito boa, para que a gente mergulhe nisso, que é a questão da meditação, né? Mas não é a meditação olhando para fora, é a meditação olhando para dentro, sentindo, não é? Percebendo as suas sensações frente a determinadas situações que nós já passamos ou que pensamos em passar. Vou traduzir isso melhor. Quando eu presto atenção nas minhas sensações físicas, porque o que diz, o que existe nessa vida e que diz que eu existo é o meu corpo. A não ser que tenha alguém que frequentemente faça desdobramento, não é? Quem tem essa prática e essa facilidade, não é? Que não é comum, né? Eu, por exemplo, o que diz que eu existo é o meu corpo. Eu pego ele, sinto, não é? Eu sei que eu sou espírito. Nós sabemos disso, que somos espíritos. Mas o que dá a noção de que a gente existe é o nosso corpo. E é através dele, né, que é muito bom se fazer a meditação. Eu prestando atenção no que eu estou sentindo. Isso quando eu estou sentado para fazer meditação ou quando eu estou na nossa lida diária, mas o que eu estou percebendo no corpo? O que eu estou sentindo? E é sensação física mesmo. O coração bateu mais rápido, não é? A boca secou. Em que situações essas sensações físicas vão aparecendo frente ao que está acontecendo à minha volta? Não sei se ficou claro a questão da meditação. Ficou? Então, o que é que eu sinto? Não é? O que é que eu percebo em mim? A coceirinha no rosto, não é? O frio intenso. Aí Petrópolis, então, é muito bom para a gente perceber isso, não é? Os cabelos arrepiados, do braço, o corpo todo arrepiou, não é? Quando eu vou fazendo isso, quando eu tenho essa prática, e aí a gente entra numa outra questão chamada disciplina, não é? Quando eu vou fazendo essa prática, eu vou me conhecendo mais. Ou seja, eu presto mais atenção em mim e menos para fora. Isso tem muito a ver com com a nossa, o estar presente. É necessário que eu esteja presente, porque a nossa tendência, isso é natural e é facílimo da gente entender isso, a nossa tendência é olhar para fora.
o reino animal, né, a vida animal começou a aparecer aqui na nossa Terra há 640 milhões de anos. E desde essa época, desde a parte dos protozoários, que eu estou falando em termos de corpo, né? Mas também estou falando em termos de princípio espiritual. Quando eu tive a experiência, se nessa terra eu passei, não é? Se nessa fase de vida eu passei aqui nessa terra, não é? Quando eu era ameba ou paramécio, quando eu estava passando por essa experiência, não é? Eu precisava olhar para fora. Embora nem ameba nem paramécio tenham olho e cérebro, mas existe o início do instinto nisso aí. Eu precisava olhar para fora para não ser devorado ou para devorar para não morrer de fome. Então nós temos essa experiência, ela é gravada no nosso corpo, no corpo físico, não é? E no espírito, quando nós passamos pelo princípio espiritual. Então, ainda hoje, se nós percebermos direitinho, prestarmos atenção, a gente o tempo todo está olhando para fora. É muito difícil nós nos concentrarmos e olharmos para dentro. E aí eu vou lá em Mateus, capítulo 26 do Evangelho, né? Item 41. Vigiai e orai. O Cristo falou assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não é? Então, vigiai e orai. Então, nós precisamos estar vigilantes, mas, lógico, se eu paro aí em Petrópolis, acredito que a coisa seja mais tranquila, não é? Mas a Rose está aqui em Jacarepaguá, ela já tem que tomar cuidado, não é? Eu moro aqui na Vila Valqueire, é o subbairro de Jacarepaguá, né? Então, a gente parar no sinal à noite, a gente tem que estar vigilante, olhando para fora, né? E nós fazemos isso normalmente na nossa vida. Então, para que a gente cumpra essa ideia do Cristo, não é? Que é estar vigilante, não é? Eu preciso estar muito ligado para fora, mas muito mais ligado para dentro, no que é que eu sinto, quais são as minhas reações, quais são os meus pensamentos, o que é muito comum na minha mente, não é? De eu estar na minha lida diária, porque isso precisa ser feito na nossa lida diária. E quando nós vigiamos e oramos, não é? Nós estamos voltando a nossa atenção para o que está acontecendo conosco. Isso aí é o nosso dia a dia. E é no nosso dia a dia que entram as invigilâncias mentais. É no trânsito, quando eu me aborreço, é dentro de casa com uma contrariedade, é no atendimento no supermercado. Porque eu preciso estar atento às minhas emoções, aos meus sentimentos, aos meus pensamentos. Eu preciso estar atento o tempo todo. Vigiai e orai, né? Para não cair em tentação. Então, quando eu, não é, não me toco para isso, quando eu só raciocino nessas questões, quando eu vou estudar, quando eu vou ao centro, quando eu vou participar, não é, de uma reunião como agora nós estamos. Se eu só me preocupo com as minhas atitudes, os meus pensamentos nesse momento, né,
eu estou deixando durante muito tempo do meu dia, né, a minha mente solta. E vamos combinar, né? Nesse baú que nós temos de experiências de outras existências, nós já cortamos cabeças, nós já atacamos fogo em aldeia, nós já matamos criancinhas. É difícil a gente aceitar isso, mas é a realidade, né? Nós já fizemos tudo isso. Tudo isso faz parte do baú. E dependendo do estímulo que eu tenha, inconscientemente ou conscientemente, a minha experiência vem à tona. Nós estamos reagindo o tempo todo, o tempo todo. Por exemplo, vamos dizer que eu conhecesse todo mundo que está aqui, não é? Aí eu passava aí por Petrópolis, passeando de carro, coisa e tal, aí tinha a Carmen, né? Aí eu passava assim, mas não dava para parar no trânsito, aí eu, Carmen, tudo bem? Aí a Carmen olhava, oi, Sérgio, tudo bem? Mais à frente estava a Rose, né? Aí eu, ô, Rose, tudo bem? Aí a Rose disse, oi, tímida, sem graça, né? Aí mais à frente estava a Denise. E eu, do mesmo estímulo que eu fiz com a Carmen, fiz com a Rose, faço com a Denise. Denise, tudo bem? Denise disse, meu Deus do céu, por que esse cara fica gritando meu nome? Não é? Que ninguém tenha visto isso. O estímulo foi o mesmo. A reação completamente diferente uma da outra pessoa. Por que a gente reage assim? Por causa dos nossos conteúdos. São esses conteúdos que normalmente vêm à tona quando nós passamos assim, por alguma situação que traga alguma emoção. É um açougueiro que nos atendeu mal, é uma menina no supermercado que eu peço uma informação e ela atende mal. Aí tem uma outra pessoa que me atende bem, vai, mostra onde é que está. Essa variação de estímulos, ela vai mexendo com todos os nossos conteúdos. E somos espíritos com essa bagagem imensa, reagindo fisicamente e emocionalmente a esses estímulos. Então, nesse momento que nós tropeçamos, né, nas nossas emoções, né, nós podemos estar entrando nessa questão de invigilância mental. Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar magoado, eu vou ficar danado da vida, ou eu vou levar aquilo ali numa boa, sem me preocupar, não me atendeu bem, procuro outra que possa me atender. E é um vizinho, uma vizinha, dentro de casa com um marido complicado, né? Eu posso falar aqui porque não tem nenhum marido aí para brigar comigo, né? Mas marido é uma coisa complicada, né? Filho é uma coisa complicada, cunhado, então, é um prato cheio de complicação, né? Essas reações simples do nosso dia a dia, né? Não estou falando assim em casos gritantes, né? Não é isso, é o dia a dia nosso. Eles acicatam, né, esses nossos senõezinhos. O que é que nós tivemos de mais forte? As nossas emoções. Eu sou um camarada que eu sou muito ligado à questão da raiva. Então eu tenho que ter uma atenção imensa, não é? Para não entrar nesse processo. Porque quando eu entro nesse processo, no trânsito, por exemplo, se
acontece alguma coisa no trânsito, né? E aquilo me irrita. O que vai estar acontecendo naquele momento? Aqui dentro tem uma usina com uma antena transmissora e receptora. No momento que eu me desequilibro, entro num processo de raiva, eu já mandei uma vibração mental, porque eu estou pensando, nós estamos pensando o tempo todo. Nós pensamos o tempo todo. Quando estamos acordados, e eu, espírito, estou no meu corpo, né? Eu estou pensando e acionando o cérebro. Quando eu estou desprendido, o corpo está dormindo, eu estou desprendido como espírito, mas eu tenho um cérebro perispiritual que funciona da mesma forma. Então, nesse momento, ou acordado, ou dormindo, quando eu entro num processo de raiva, não é? Eu vou estar emitindo uma onda X, uma onda determinada, que poderá encontrar, e normalmente encontra, porque à nossa volta nós nunca estamos sozinhos, não é? Espíritos que estejam sintonizados e ligados nessas emoções, na emoção de raiva, como eu estou falando. Então, quando eu penso, quando eu ajo com equilíbrio, com calma, com serenidade, com seriedade, com disciplina, né? Eu estou emitindo essas ondas e essas ondas estão indo de encontro a espíritos que estejam na mesma faixa vibratória. Se eu me desequilibro e entro num processo, né, de raiva, de medo, pavor, angústia, desespero, por aí vai, né? Eu vou entrar em contato com pessoas que estejam, com espíritos que estejam na mesma faixa. Eu não sei se existe, se vocês têm experiência no trabalho do auxílio espiritual, da desobsessão, não é? Não sei se você já tem, todo mundo tem contato com isso, a maioria A tem o trabalho na maioria, casa aí, a Rose? maioria aqui já tem experiência. Ah, então, tranquilo. É de se observar, não é? Quando você chama um endereço, é normal que a maioria dos espíritos que venham, atendam esse chamado, não é? Tem mais ou menos alguma coisa em comum. Eles podem estar assim, um doente, o outro meio perdido, não sabe que desencarnou, mas quando a gente começa a conversar, você vê que tem um ponto central do pensamento deles. Aquilo indica o tipo de vivência que se tem naquele lar. Exatamente por quê? Porque ali é um foco transmissor e é um chamariz para espíritos que raciocinem e sintam da mesma forma. Por isso, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Eu tenho que estar vigilante para não entrar nesses processos, porque chamado a isso, o tempo todo nós somos chamados. É um filho que resolve criar uma confusão. É um filho que resolve teimar num determinado momento. Somos nós que estamos vendo que esse filho, não é, está agindo de uma determinada forma e aquela atitude dele nos desperta emoções e sentimentos. Então, o tempo todo, nós estamos emitindo ondas e entrando em sintonia
com espíritos que estejam na mesma faixa vibratória, né? Depende de quem cortar esse elo. Nós. Porque se eu mantenho o mesmo processo mental, né, eu vou continuar sintonizado com esses espíritos que pensam da mesma forma, né? Nós, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, estou até com ele aberto aqui, questões 456 em diante, não é? Fala bastante sobre isso, não é? Nós achamos que estamos sozinhos, pensando sozinho, agindo sozinho, né? O tempo todo nós temos espíritos à nossa volta. Tem até quem gosta disso, é um grupo, ou de Minas ou de São Paulo, interior de São Paulo, pelo sotaque, né, dos artistas que não são artistas profissionais. Mas no YouTube, se nós jogarmos sozinho, né, são. Agora eu estou em dúvida se são 6 ou 8 episódios, mas tem episódios de 5 minutos, né, sozinho. São espíritas amadores, né? Não tem nenhum artista ali, mas eles abordam bastante essa questão da nossa sintonia. Não sei se alguém já viu, né? Eles abordam bastante a questão da sintonia com o álcool, com a raiva, com o desrespeito, não é? Até com relação a notícias de repórteres que vão dar alguma notícia, como existe a influência espiritual o tempo todo, nas mais diversas atitudes que nós venhamos a ter. Então, é uma questão de nós estarmos vigilantes o tempo todo para que não haja, não é, esses transtornos espirituais. Porque se eu for entrando em sintonia e criar uma amizade, uma ligação com esses espíritos, né, nós vamos entrar em transtornos espirituais que a gente chama de obsessão, né? E obsessão ela vai desde a simples influência, né, a quem é médium, né, quem é médium psicógrafo, então, tem que ter um cuidado imenso com relação a isso, com relação à vaidade, não é? À prepotência. Eu tive uma experiência com uma pessoa de um centro que eu frequentava antes de ser do Leon Denis, né? E um dia essa pessoa veio me mostrar: Sérgio, olha só o que eu recebi. Eu falei: quem foi que... Vi que era uma página psicografada. Eu falei: quem foi que psicografou? Não, fui eu mesmo. Eu falei: é. Lá em casa, né, eu estava preocupada e o doutor Bezerra me passou essa mensagem. Aí eu não sabia qual era o teor da preocupação dela, mas já achei estranho que o doutor Bezerra, né, eu, eu, eu fiquei em dúvida, não sei, não sabia se era Bezerra de alguma outra coisa, né, ou Bezerra de Menezes, mas era, segundo ela, era Bezerra de Menezes, falando sobre o menino que estava namorando a filha dela, que tinha 15 anos, que era um bom menino, e aí falando que iriam se casar, aquilo ali ia dar certo. E ela toda feliz com isso, não é? Essas questões nossas, com relação principalmente à mediunidade, isso tem que ficar muito, nós precisamos ficar muito atentos por isso. Se a vaidade aparece, não é?
Nós estamos entrando em contato por ondas mentais com espíritos que estão querendo, não é? Ou são vaidosos ou brincalhões, estão querendo brincar com a minha vaidade. E aí eu entro nesses transtornos espirituais. Então, como é que eu posso evitar isso? Né? Nós falamos já há uns minutos atrás na questão da disciplina. Precisamos ter disciplina para nossa educação espiritual. Não é só lá na hora do centro, não é? E não é só a educação espiritual, quando nós estivermos lendo, é a nossa educação espiritual e emocional o tempo todo. Na rua, não é como nós falamos, vamos ao supermercado, o que que eu sinto? Isso é necessário que eu tenha disciplina para estar me vigiando e me educando para esse trabalho. E o Arai? O Arai, ele entra também na questão da disciplina. O Arai não é aquela coisa decorada, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas quanto mais eu tiver aberto meu coração para poder entrar em contato amorosamente com os nossos guias, com Jesus, com Deus. Quanto mais sincero for essa relação através da nossa conversa, né, que não precisa ser nada rebuscada, nada, nenhuma linguagem muito rebuscada, né? Quanto mais eu faço isso, né, mais eu me aproximo do Pai, buscando o colo dele. Eu me lembro de uma fala da Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava sendo entrevistada por um repórter, e ele perguntou o que ela falava com Deus quando ela orava. E ela falou assim: eu não falo, eu só escuto. E aí ele falou assim: bom, então o que ele fala com a senhora? Ela falou assim: ele também não fala, ele só escuta. Né? O que ela quis dizer? Que estava todos os dois mudos? Né? Não. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dores, as nossas preocupações, elas precisam ser colocadas, né, para esse pai. E não precisa de uma prece longa. É a nossa conversa, é a nossa atitude do dia a dia. Não é a prece, não é só quando a gente acorda e quando vai dormir. Essa é mais marcante. Mas no momento em que nós estamos passando numa rua e, por exemplo, Petrópolis tem lugares e lugares e lugares muito bonitos. É olhar um flamboyant florido, não é? Uma buganvília, e agradecer ao Pai, não é? É só sentimento. Ali eu não preciso estar fazendo uma prece, né? É o sentimento de gratidão a Ele por aquela planta, por aquela flor bonita. É o sentimento de gratidão a Ele num dia muito bonito, de sol, mas é a gratidão a Ele quando também chove, porque a gente precisa disso. Ou seja, o nosso pensamento, a nossa mente, né, estar ligada ao Pai em vigilância
Porque quando eu estou fazendo isso, tudo isso que nós estamos falando, não é? Acontece em fração de segundo. A nossa sintonia, não é? Vai depender do que eu esteja colocando para fora através do pensamento, através dos sentimentos. Então, a invigilância mental, ou seja, eu não ter noção do que é certo e do que é errado, né? Achar que estou escondendo, não falo isso para ninguém, mas a gente não precisa falar para ninguém. Eu não preciso estar dizendo para a Rose, não é? Os pensamentos que eu tenho, os sentimentos que eu tenho. Eu não preciso estar me confessando a Rose isso aí. Mas eu tenho que ter ciência, né, do que eu sinto. Eu não preciso dizer para a Rose, mas também não preciso esconder, porque a Rose não precisa ter ciência. Eu estou usando Rose aí para auxílio à instrução, tá, Rose? Eu preciso ter ciência do que eu penso, do que eu sinto. Isso é o mais importante. Sou eu comigo. Por isso nós falamos lá no início da questão da meditação. É eu prestar atenção em mim. E isso, quando eu faço esse tipo de coisa, agora é um detalhe técnico, né? Quando eu percebo a minha sensação física sutil, né? Quando eu tenho determinada emoção, determinado pensamento, né? Eu estou me conhecendo profundamente e estarei educando as minhas reações frente àquele estímulo. Essa meditação, quando eu presto atenção nisso, né, ela me leva a uma questão de desapego. Não é só das questões materiais, é das questões espirituais e emocionais. Eu passo a prestar mais atenção em mim. Passo a estar voltado, não é egoísmo também, mas é a atenção em mim, né? Porque, mais uma vez, nós vamos bater nessa tecla. É o nosso corpo que nos dá a noção de que existimos. Então, quando eu faço isso, né, eu, eu passo a me perceber melhor, a entender melhor as minhas atitudes, os meus sentimentos, né, e passo a ter maior controle tanto das emoções como dos sentimentos, como do pensamento. Eu passo a me conhecer mais. E aí eu tenho um maior controle, não é, sobre quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso. Isso me leva, logicamente, a um estado de maior equilíbrio, de maior felicidade, de maior distanciamento dos pensamentos que não são bons, que vão me causar transtornos. A obsessão é puramente isso. Se eu tiver e desenvolver a capacidade de me olhar, de me perceber, não é? Eu estarei num caminho, não é? de maior equilíbrio, de maior vivência saudável com as pessoas que me cercam. Nós estamos chegando agora aos 20 minutos, 7h20, e eu gostaria de saber o que é que não ficou bem entendido, que dúvida possa ter ficado, uma observação de alguém. Ninguém quer, então não ficou dúvida. Então, melhor ainda.
não é? Eu tenho É uma aqui. porque nós entendemos muito. Dá desculpe, Denise. Não, É tudo bem. porque Oi? nós entendemos muito do que você falou. Foi muito bom para que a gente possa fazer esse autoconhecimento, né? Para poder viver em paz, né? Vou fechar É, aqui por causa da Denise falar. Pode falar. não, Olha, eu perdi. é porque eu toquei em assunto de meditação, dessas coisas, não é? Porque normalmente a gente pensa que a invigilância mental é só quando a gente está brigando, não é? Só quando a gente discute, tem uma desavença, né? Essa vigilância, ela é nas mínimas coisas, né? Tanto para o desequilíbrio como para o equilíbrio. No momento em que nós vemos, eu dei o exemplo da Bougainville, né, do flamboyant florido, no momento em que eu volto o meu pensamento para agradecer aquilo que eu estou vendo, e não é só isso, é observar o que é belo. Às vezes é um prédio espelhado, não é? Não tem nada de natureza ali, é concreto, não é? Mas se aquilo é bonito, no momento que eu percebo isso, sinto isso, né? O meu pensamento, isso a gente precisa ter muito claro, o meu pensamento está vibrando numa faixa de gratidão. E eu estarei entrando em sintonia com espíritos que também estão em gratidão por existirem, por estarem fazendo alguma coisa boa, né? Verdade. E da mesma forma é o contrário, quando eu tenho uma contrariedade, um aborrecimento, às vezes, se nós prestarmos atenção, às vezes uma coisinha à toa, né? Como eu já relatei, uma pessoa que nos atende friamente num supermercado, numa padaria, uma coisa assim, não é? Daquilo ali, daqui a pouco eu estou entrando em casa, chutando o cachorro, brigando com a esposa, porque aquele estímulo foi, como nós falamos antes, né? Aquele estímulo foi lá no fundo do inconsciente, né? E despertou em nós algo que nos remeteu a uma época em que nós fomos desrespeitados numa vida passada e fomos parar na fogueira, não é? Ou seja, às vezes um gatilho, é uma coisa boba. Se nós não nos conhecermos, nós vamos exatamente estar dando asas a um outro sentimento que a gente nem vai entender, e quem nos olhar, fala assim, nossa, a pessoa só não atendeu bem, né? Mas esse não atender bem, isso vai lá dentro e machuca terrivelmente. Alguém fez uma pergunta, Foi a eu, Denise. A Denise ela perguntou o seguinte: se os transtornos mentais podem ser resultado de obsessões. sim, sim. Obsessão, eu já tive contato, né, sabendo que era isso, com esquizofrenia, né, provocada por obsessão. A esquizofrenia atualmente se tem notícia, né, em quatro situações. A esquizofrenia clássica, que surge em torno do jovem 15, 16, 14, 15, 16 anos, essa é a clássica, não é? A sifilítica, a sífilis, se ela não for curada, ela no terceiro estágio dela, ela provoca a esquizofrenia. É a esquizofrenia que você olha assim, realmente a pessoa acha que é Deus e por aí vai, não é? Clássica mesmo, mas aí é uma questão cerebral, é um dano cerebral. Atualmente, a maconha, não é?
provoca muita esquizofrenia, né? Mas uma esquizofrenia que sempre teve muito presente e acaba se instalando, né, nas questões obsessivas lá do passado. Nós temos as histórias aí dos hospitais psiquiátricos, né, que eram depósitos de doentes mentais, mas muitos médiums foram parar nos manicômios, né, simplesmente por mediunidade desequilibrada, não é? E obsessão. Então, a obsessão você pode levar, inclusive, não só a um destempero, né? Mas pode nos levar, inclusive, à esquizofrenia, né? Se não for tratado, se não for cuidado, pode levar sim, né? Uma, ou- Não sei uma se eu outra, respondi a Denise aí do jeito que ela queria. uma outra coisa também, quando você estava falando dessa vigilância tão necessária, né? Eu me Uhum. lembrei que é um texto que eu sempre gosto muito de lembrar. É um texto da Senira Pinto, do livro Levanta-te Anda, quando ela diz, né, no capítulo Exortação, que nós somos tão frágeis que basta uma pequena sombra do horizonte, num dia muito lindo, né? Basta uma pequena sombra do horizonte e a gente já cai nesses desequilíbrios, né? E a gente já sai do nosso padrão, vamos dizer assim. A gente já fica totalmente é, vigilante, né? Isso. E isso já pode levar a um transtorno, né? A gente, qualquer coisinha, como você falou, qualquer coisinha, você está bem, está tudo maravilhoso. Naquele dia você acordou, está sensacional. E aí, de repente, qualquer coisinha, diz a Senira, né? Baixa uma leve Uhum. sombra no horizonte e você já se desequilibra totalmente. Então, quando você começa a fazer isso repetidamente, isso pode nos levar a um transtorno espiritual, né? A- Sim. Atraindo esses irmãos menos felizes, vamos Sim. dizer. Eu tive uma experiência em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Eu era piloto nessa época e lá era uma unidade de instrução, né? No ano anterior, tinham morrido 14 pilotos em acidente aéreo. No ano seguinte, isso foi em 1972. Em 73, é, não tinha havido ainda acidente nenhum, estava correndo a instrução normal, e aí teve um acidente e morreram dois no mesmo avião, instrutor e aluno. No dia seguinte, mais da metade dos alunos estavam com dispensa médica, né? Aí, o que que houve, o que que não houve? Doença, é gripe, é dor de cabeça. Teve gente que botou alho, foram no rancho pegar o alho e botaram no dedo do pé para dar febre, né? Aí o que que houve, o que que não houve, até que alguém bateu com a língua nos dentes e disse: olha, teve um negócio de uma brincadeira de copo que fizeram, né? E aí disseram lá, quem se comunicou, disse que iam morrer mais três. Aí o comandante me chamou e disse: olha, você que faz esse negócio de espírito aí, né? Que a gente tinha o culto lá dentro do quartel, né? Aí vai conversar com esses alunos. Aí fui lá bater um papo, eles estavam apavorados, apavorados. Lá na tal da brincadeira do copo, o espírito brincalhão disse que iam morrer mais três. Então, era uma unidade para aprender a voar onde você não quer voar, né? Por medo de morrer. Porque o ano anterior tinha sido muito, muito violento, né? Ah, um detalhe, não morreu mais ninguém naquele ano, não, tá? O espírito brincalhão falhou, né? Mas isso, o que que houve ali? A sintonia de meia dúzia de alunos, de rapazes, com 17, 18, 19 anos, né? Com medo. Olha, estava formado o circo.
né? O medo, o apavoramento, vocês imaginem 100 cabeças pensando com medo, aquilo ali era uma usina de atração para espíritos brincalhões, né? Então, eu usei esse exemplo, que isso ficou, de vez em quando eu conto esse caso, né? São espíritos brincalhões que chegam, vamos assustar todo mundo, vamos embora. Não estão nem aí, não tem a menor responsabilidade, não é? Como tem um monte de encarnados que raciocinam da mesma forma, né? Então, esses transtornos espirituais, eles podem se traduzir em obsessões muito graves, de você, inclusive, perder a consciência e se tornar uma outra pessoa, né? Até o caso da esquizofrenia, você entra num quadro completamente irreversível, né? Gente, vamos ter sinceridade conosco, entender as nossas deficiências. A gente não precisa botar aí na televisão para avisar para ninguém, pode ficar conosco, mas que a gente tenha consciência disso, né? Essa consciência faz com que a gente procure se corrigindo. Se eu sinto uma coisa que me dói, isso está errado, né? Não sei se tem médico aí na assistência, mas se dói, está errado. Se dói em nós, tem alguma coisa que está errado. Se o que falaram, se o que pensaram, se eu passei por alguma decepção do eu não preciso estar olhando para fora, eu tenho que olhar para dentro. E é a vigilância, né? A nossa disciplina de estarmos vigilantes conosco. Epa, já passamos muito da hora aí, Rose, né? Meu amigo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Realmente foi muito boa a conversa, né? Mais um alerta, né, da necessidade da vigilância, né, da oração, porque às vezes a gente fica esperando coisas bombásticas, né? Ah, precisa ser um tchan, 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 para que eu comece a prestar atenção. E muitas vezes é muito sutil, né? Vem devagarzinho, sem fazer muito barulho, e às vezes a gente não dá atenção. Quando a gente vai perceber, a coisa está grande. Então a gente tem que estar realmente observando, né? Nossos sentimentos frente a certas coisas que acontecem, né? Será que a minha reação foi correta? Uhum. Né? Como diz lá na questão 919A do Livro dos Espíritos de Agostinho, né? Fazer aquela autoanálise, não esperar uma semana, é diária, E diária. para a gente se observar, né? Se observar. A gente gosta muito de observar, como você falou, para fora. O outro, somos craques nisso. Mas a gente precisa se. Olha, é por sobrevivência, gente. Não se repreendam por isso. Não, eu quando entendi isso, eu falei assim, peraí, eu fico carregando uma culpa, né? Não, eu estou aqui nessa Terra há 640 milhões de anos olhando para fora, né? Para não ser morto. E quem mora aqui no Rio, né? Parou no sinal, você tem que estar olhando para fora, né? A vida, inclusive, nos incentiva a fazer isso, né? Mas com relação às emoções, essas coisas, aí a gente tem a chance de e ser sincero, né? Ah, eu sou raivoso, né? É uma coisa que me incomoda, eu incomodo as pessoas, eu sou intransigente, cabeça dura, né? Essas coisas que a gente não gosta de se enxergar, isso precisa ficar muito claro para nós. A Se gente só conhecer um muda pouquinho mais, né? isso, exatamente. Conhecer um Se pouquinho conhecer mais. mais. Isso aí. Então, nós só temos que te agradecer, Sérgio, por essa conversa, esse bate-papo, essa troca de ideias. Muito bom mesmo. E a gente precisa falar mais sobre isso. Né? Precisamos falar mais sobre isso, porque se fala muito pouco. É preciso conversar mais sobre isso. Leve o nosso abraço à casa de Leon Denis e que possamos contar mais vezes com você.
aqui na nossa casa para trocar essas ideias, falar sobre essas reflexões tão importantes para cada um de nós, porque somos espíritos imortais, somos individualidades, né? Então, meus irmãos, eu espero que todos tenham gostado como eu gostei, foi muito bom. E querendo lembrar aqui para todos que semana que vem, segunda-feira, dia 11, receberemos aqui o nosso irmão Jorge Miguel, que vai falar sobre o pensamento e a influência na saúde do homem. Nós vamos mandar o cartazinho, vamos pedir a vocês que compartilhem. E no dia 16 de novembro, receberemos no sábado, às 16h30, o nosso amigo Paulo Nagai, que vai falar sobre o papel do perispírito nas doenças. Também vou mandar o cartazinho pedindo para vocês divulgarem, que são temas importantes para todos nós. Encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo muito a Deus a tudo que recebemos, e recebemos muito, eu vou pedir à nossa irmã Joana para ligar o microfone e fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Joana, está me ouvindo? Eu acho que a Joana não tá nos ouvindo. Verinha, você pode fazer a nossa prece, minha amiga? Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, com muita gratidão por estarmos participando desta roda de conversa, nos esclarecendo, podendo estar sempre amparados pela espiritualidade amiga, na certeza de que podemos nos olhar, nos perdoar e que podemos melhorar cada dia mais com a observação dos nossos sentimentos, das nossas reações. Como é bom, Senhor, poder nos esclarecer, poder aprender para melhorar cada vez mais e contar cada vez mais com os seus ensinamentos, com a sua graça, com a sua luz. Seja conosco, Senhor, que possamos todos ter uma noite de paz, de tranquilidade, que possamos nos olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, agradecendo muito a Deus tudo que recebemos na noite de hoje. Sérgio, um beijo no seu coração. Gente, Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, seus estudos, seus bons propósitos. E eu deixo muito aqui obrigado. para Um todos. abraço imenso, um beijão carinhoso em todo mundo, né? Muita paz, até uma próxima. Se Deus quiser, e Ele quer. Tchau, gente. Tchau. Tchauzão. Gratidão, Sérgio, foi maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe a todos nós. Fiquem em paz. Paz e bem, como dizia Francisco. Paz e bem. Paz e